Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Tá. Tá bom, o áudio. Olha, bom. Bom que ele vai fazendo um testezinho de áudio com a turma. Dá para ouvir? Oi, meninas, entrando, Thaís, Lelê. Quem que eu perdi? Um monte de gente já. Jéssica. Ana Júlia já entrou. Ah, tudo perfeito. Então, Bora lá, ótimo. né? Isso. Meninas, boa noite primeiro, né? O objetivo dessa live hoje é a gente bater um papo, né? A Tati e eu vamos dar algumas instruções para vocês, né? Não é nenhuma verdade absoluta, mas são instruções de prática, de aprendizado que a Tati já tem no dia a dia dela como mentora. E a gente quer passar isso para o grupo para tranquilizar vocês, né? Da melhor maneira possível. Então, vou passar a palavra para a Tati, nossa mentora Supermaster. Ela vai conduzir esse bate-papo e eu vou estar aqui para poder falar quando necessário e a gente vai respondendo as perguntas de vocês também. A gente quer que isso seja uma troca, né? Não vai ser só a gente falando, a gente quer responder as perguntas de vocês na medida do possível e que a gente vai aprendendo juntas nesse momento a sair dessa crise. Isso, Isso né, aí. Tati? Faltou falar Isso alguma aí. coisa? Isso aí, não, a ideia é essa. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Tatiana Miranda. Pode me chamar de Tati, que eu adoro. Eu sou estrategista positiva, consultora de liderança do Sebrae e mentora e consultora na área de empreendedorismo. Né? Tenho uma empresa aqui em Lagoa Santa e atendo Minas Gerais inteiro, Brasil, na área de mentoria e treinamento. E não igualzinha a vocês, igual eu e Bárbara, que quando a gente começou a conversar, todos nós estamos passando por um desafio muito grande, que é essa situação do coronavírus, né? É uma situação que ela é uma crise, ela vai virar uma crise, ela já está virando uma crise hoje de saúde, depois ela vai virar uma crise econômica, então é uma situação séria, que precisa de muito centramento da gente, sabe, gente? Precisa de muita atenção, precisa de muita presença e muita autoliderança. Para entender um pouco da onde que a gente chegou nessa live, a gente vem conversando. Eu tenho muitas clientes e clientes que eu mentoro, né, de empresas, empresários, e algumas práticas que eu fui fazendo comigo e com eles nesse turbilhão dessa semana, né? Porque acho que o que a gente viveu nessa semana, né, em 4 dias que estourou mesmo essa questão do corona, desde segunda-feira, a gente já viveu, acho que 1 ano, dentro de situações que acontecem de ir e voltar. Então, vamos lá. Primeira coisa, e é um bate-papo mesmo, a gente estruturou essa live em 3 blocos, assim, para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa condução. E claro que perguntas são super bem-vindas e se essa condição não fizer sentido, a gente muda o rumo da prosa. A gente trabalhar um pouquinho essa autoliderança. O que eu preciso ter para passar? Porque vai passar. Né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ser o isolamento social, né? A reclusão, se vai ter quarentena, se vai fechar, se vai abrir, se vai deixar comércio aberto, se vai fechar. O que vai acontecer, a gente não sabe. A gente precisa de instruções de ações do governo e orientações reais, né? Então, primeira coisa, autogerenciamento. Depois, se eu me autogerencio, o que eu faço para dentro do meu negócio? Então, dentro do meu negócio, do meu empreendimento, se eu tenho colaboradores, se eu não tenho, o que eu vou fazer? E como que eu me reinvento nessa história? Porque se a gente está passando por isso, gente, é porque nós precisamos passar, o mundo está doente, então é nossa responsabilidade fazer parte desse movimento de cura, sim, de uma nova consciência mental, individual e coletiva. A gente precisa sair do individual para o coletivo. Não é isso, Bárbara? Isso. Isso, né? Então vamos lá. E já entra a nossa autorresponsabilidade, né? Se a gente trabalha autoliderança, e autoliderança é a minha bandeira, vocês sabem disso, né? Então é liderança e empreendedorismo, principalmente para esse público feminino, né? Porque eu acho que a gente pode sim colocar a nossa voz e empoderar a nossa voz. O que é a nossa autorresponsabilidade nesse momento? Primeira coisa é a autoconsciência. O que é real, o que eu estou vivenciando? Por quê? O que a gente está vendo, gente? Comportamentos em blocos, quase que em manada.
A gente tem um comportamento assim. Tem uma turma e uma galera que tá negando. Não, tá tudo bem, vai passar, não é isso tudo, é exagero da mídia. E eu vou falar que eu já passei por todas essas fases, tá? Não sei vocês aí como que foi. Então tem um tipo de comportamento. O outro comportamento, e está na maioria das pessoas, é pânico, medo e terror. Tudo vai ficar ruim, nós vamos quebrar, o país vai quebrar, nada vai dar certo e nós vamos morrer. É literalmente esse desespero. E isso também não ajuda em nada, vamos e convenhamos. Né? E tem uma pequena parcela, que eu acho que nós vamos ter que fazer parte dessa parcela, que é o que é real. É uma situação séria, nós estamos vivenciando sim uma pandemia, nós temos que trabalhar de maneira consciente e autorresponsável. É esse ponto, é nesse caminho, é nesse bloco de comportamento que a gente tem que ter. O primeiro, negar, não adianta, porque eu acabo não sendo autorresponsável pelas minhas atitudes. O entrar em pânico e medo, muito pelo contrário. Ativa o sistema límbico de luta e fuga, meu nível de estresse vai lá para cima, eu não racionalizo, eu não penso direito e minha imunidade abaixa. Então, também não ajuda. Não é tão simples assim de resolver, porque isso trabalha inteligência emocional, mas isso não me leva a lugar nenhum. O bloco do realista, vamos dizer assim, o que eu tenho de autorresponsabilidade nesse momento? E aí hoje, por exemplo, no grupo foi colocado algumas situações, né, Bárbara? Dessa autorresponsabilidade. Então, eu frente à minha família, o que eu preciso fazer? O isolamento social, a consciência social, ela é muito importante nesse momento. Mas vamos e convenhamos, tem negócios, tem comércios, tem tipos de serviços que não dá para fazer isolamento social. Então eu vou ter que trabalhar o quê? Eu vou ter que trabalhar de maneira remota, eu vou ter que fazer rodízio, eu vou ter que fazer uma escala de espaçamento de colaboradores, porque tem negócios, e dentro do nosso grupo, e dentro das pessoas que tem negócios, que são negócios que precisam estar abertos para servir para o outro. Né? Quem trabalha com alimentação, as pessoas precisam comer. Né? Tem gente que precisa de comer na rua. A gente tem possibilidade de fazer comida em casa, mas tem gente que vai ter que fazer, que precisa ter isso na rua. Então, essa autorresponsabilidade o que é real dentro do que eu estou vivenciando, quais são os meus pensamentos e emoções que eu preciso gerenciar, trabalhar a minha inteligência emocional nesse momento e como fazer para lidar com ações assertivas. Primeiro ponto é esse, tá, gente? Eu acho que esse primeiro é eu comigo mesmo, centrar. Se eu estou bem, eu vou gerenciar o todo bem. Eu vou gerenciar a minha família bem, os meus filhos bem, os meus colaboradores internos, o meu negócio e as ações com o outro. Se a gente entra no desespero ou na negação, eu fico muito vulnerável ao meu estado emocional. E o estado emocional do mundo é de insegurança e de incerteza. Porque é a realidade que nós estamos vivendo. Então, isso é real. Faz sentido esse ponto? Totalmente. Né? Então, é pensar nisso. Se eu posso trabalhar de casa, então vamos lá, nessa autorresponsabilidade. Se eu posso trabalhar de casa e eu posso fazer isolamento social total, faça. Né? É essa a orientação. Não posso trabalhar, meu comércio não pode fechar, eu não consigo mandar meus colaboradores encerrar as minhas atividades. Vai para órgãos competentes. Não toma decisões, principalmente se você tiver um conselho por trás ou algum órgão de esfera maior que toma essas decisões, porque você fica seguro ou segura em termos de política mesmo, de decisões que são maiores do que a gente, né? Então, esse ponto. Estando dentro de casa, centra e entenda quais são as emoções que eu preciso gerenciar para o todo estar bem. Tá? E aprenda novas possibilidades estando dentro de casa. Eu acho que é um momento que é um vírusinho, né? Vírusinhos nessa potência máxima, falando assim, volte para o lar, volte para dentro, cuide do seu bem-estar integral. Né? Reconecte, isso? Né, Tati? Reconecte-se. Então, bem-estar integral, lembrando, saúde física, então corpo.
O corpo tem que ser mantido em movimento, fazer as práticas de atividade física, reduzir o nível de estresse, botar para fora. Mente, eu trabalhar a minha mente de maneira positiva, né? Não é ser não realista, mas é buscar quais são as possibilidades de aprendizado frente à situação que eu estou vivendo. A gente reclamava há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que não tinha tempo para nada. Que estava uma correria, que pegava trânsito, que viajava, que ia para a rua, que tinha que desenvolver. Agora eu estou em casa. Não é para todo mundo, mas é para uma grande parte, tá, gente? Então, entenda. Cada classe e cada tipo de trabalho vai ter as suas especificidades e particularidades. Mas se isso está me fazendo voltar para dentro, eu me volto para dentro. Cuido da minha saúde física, mental, emocional e espiritual. Eu Porque é anotei um aqui, todo. eu anotei aqui, corpo, mente e espírito. Né? Então, corpo, mente e espírito. E aí pensar, quando a gente fala de liderança, e está no nosso tema, né, da live, a autoliderança, o conceito dela é gerenciar intencionalmente pensamentos, emoções e ações. Se uma ação repetida, ela gera um comportamento, esse comportamento repetido, ele me gera hábitos. Então, olha que oportunidade linda, maravilhosa. O povo até me bate quando eu falo isso, sabe? Mas olha que oportunidade para eu rever os meus hábitos, né? E aí eu vou rever o quê? Meus sentimentos. Vou rever os meus pensamentos. E nisso eu vou gerar novas aberturas aí de habilidades que vai acontecer. Então, é cuidar mesmo. Corpo, mente e alma. Corpo, mente, alma e espírito, né? O espírito e a alma aí tá na mesma, com as emoções, porque se a gente não estiver bem, a nossa imunidade vai lá para baixo. E o que vai combater a gente, além dessa questão da gente diminuir a velocidade de contaminação, é a gente ter uma imunidade lá em cima. Eu preciso estar bem para dar conta que esse vírus entre, né? Porque, vamos e convenhamos, vai haver essa contaminação, a gente precisa reduzir o espaço disso, então é real, vai haver a contaminação, não é terrorismo, é ciência falando, e a grande maioria das pessoas vai passar com isso. Então a gente precisa estar bem para passar. Né? Esse é a questão do autogerenciamento. O que eu preciso fazer para estar bem? Alguns comentários aí passaram, eu não consegui acompanhar. Tem alguma perguntinha por enquanto? Deixa eu ver. Deixa eu conferir aqui, peraí. E aí, gente, enquanto você confere, Barba, eu vou colocar um ponto. Use esses momentos de introspecção, de voltar para o lar, para o seu lar, para o cuidar, para o bem-estar integral, para aprender a ser criativo. Para nem aprender, é para desenvolver, porque todo mundo sabe ser criativo, tá? É para desenvolver a criatividade. Tem um autor, que é o Domênico De Masi, que ele tem um livro que é antiquíssimo, mas é extremamente atual, que chama O Ócio Criativo. Então, fica aí a dica de leitura para esse momento, né? Ele fala que nós precisamos ter ócio para ser criativo. E é nesse ócio que a gente já consegue ampliar a nossa capacidade de olhar para as coisas de maneiras diferenciadas. E aí entra a criatividade. E essa criatividade, ela vai ser extremamente necessária, nunca foi tão necessária, né? A criatividade, ela está entre as top 10 habilidades do Fórum Econômico Mundial, mas ela nunca ela vai ser extremamente necessária para esse momento. Porque depois de me autogerenciar, eu vou gerenciar, então, já passando aí para o nosso segundo bloco, depois de me autogerenciar, eu vou gerenciar o meu mundo. Eu falo muito isso, né? Sempre nos meus treinamentos. O que é o meu mundo? O meu mundo, vamos começar do lar. Eu, minha família, o meu entorno, os meus relacionamentos, que eu também tenho que gerenciar, tá, gente? Essa consciência social e isolamento social não quer dizer que eu não preciso cuidar do outro, eu preciso sim, e essa rede, através da internet, ela vai ser essencial para isso, então a gente aprender a usar a internet de maneira extremamente positiva para que isso aconteça. Eu vou cuidar do outro, eu vou cuidar dessa rede, e aí eu vou cuidar do meu negócio. O que é o meu negócio nessa situação? Eu preciso cuidar
De quem? Dos meus clientes. Mas eu preciso cuidar dos meus colaboradores, eu preciso cuidar dos meus fornecedores, eu preciso cuidar de toda a minha cadeia de stakeholders. Quem está em volta? Como que eu vou fazer esse gerenciamento em termos de negócio? Ontem eu até gravei um vídeo e ele foi para o YouTube, depois vocês dão uma olhadinha lá, falando disso. O que a gente vai olhar para os negócios de uma maneira um pouco mais assertiva dentro da nossa realidade, que é agora, tá, gente? Porque amanhã pode tudo mudar. Tá mudando muito rápido, né? O certo é o momento incerto. O mundo VUCA, que é um mundo volátil, instável, ambíguo e complexo, nunca foi vivenciado tão na pele de todo mundo como a gente está vivenciando hoje. Antes a gente ouvia mundo VUCA, globalização, mudanças muito rápidas, inteligência artificial, internet, novas tecnologias, mas não chegava tão rápido para a gente. Hoje a gente está chegando. Hoje chegou. Então hoje nós precisamos. Essa habilidade... Pode falar, desculpa. Uma prática que talvez seria boa ontem, hoje já não funciona mais. Uma prática que... Isso aí. Eu estava falando com Bárbara, um pouco antes de entrar na live, né, Bárbara? Essa semana eu estou trabalhando 14 horas por dia, atendendo as minhas clientes, atendendo quem precisa, ajudando, direcionando, equilibrando, potencializando. Tá falando hoje com a Bárbara. Eu acordei conversando com uma cliente, a gente conversou e definiu uma estratégia de manhã, na hora do almoço já era outra e 5 horas da tarde era outra. A mesma cliente com o negócio por conta de notícias oficiais e mudanças que estão acontecendo. Então, nós estamos num momento de incerteza. Essa é a nossa única certeza. Dentro dessa certeza, a gente não tem controle, mas a gente pode ter, sim, um mínimo de planejamento. Então, voltando para o negócio para não perder, porque peguei uma anotação aqui. Só um minutinho, que eu fiz uma anotação aqui para vocês. Dentro do gerenciamento dos nossos negócios, pegando um pouquinho desse papel da nossa liderança. E, gente, muito importante. Se somos empreendedoras, empreendedores que estão aqui, somos líderes da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, somos líderes do nosso ambiente de trabalho. Assume a postura. Cara, assume a postura de liderança. Não dá para fugir da responsabilidade agora, não. Né? Se posicionar, né? Tem que se posicionar. Se posicionar de maneira assertiva. Se posicionar de maneira consciente, se posicionar de maneira positiva, se puder, né? Dentro da sua realidade. Ter clareza com os seus colaboradores. Então, ter transparência, instruir esses colaboradores. Você pode trabalhar de home office? Vai trabalhar de home office, né? Como que vai ser esse trabalho de home office? Olha, as entregas, elas precisam continuar acontecendo. O resultado da empresa, ele precisa continuar gerando esse resultado. O controle financeiro precisa ser feito, os relatórios precisam ser entregues. Ok, nós vamos fazer isso pelo Skype, tá? Todo dia, meio-dia, a gente vai entrar. No final do dia, 5 horas da tarde, você vai me mandar um e-mail com o resultado. É a vida adulta. A gente precisa ter isso e nós precisamos ensinar os nossos colaboradores. A grande maioria das pessoas nunca trabalhou de home office. Quem já trabalhou de home office que tá aí, gente? Quem já viveu isso em algum momento? Eu vi uma mensagem, acho que do Léo, passando, falando que ele já mandou o pessoal do escritório, conseguiu colocar o pessoal do escritório em home office, não foi isso, Léo? E o pessoal de rua tem que estar na rua. Cara, se não tivesse a internet, a gente não estava aqui conversando. Se esse pessoal de rua parar de atender e de ajudar o cliente dele a solucionar um problema, a gente não estaria aqui. Então, tem situações que as pessoas vão precisar estar na rua, gente. É isso que a gente tem que entender. Eu até conversei com o Léo mais cedo e aí ele estava falando o quanto que a demanda dele aumentou, né? Porque o negócio dele na crise, ele é essencial. É essencial. Sem a internet, a gente não tem home office. Sem internet não tem home office, não tem conexão, não tem live, não tem conteúdo, não tem disseminação de coisas boas, né? Aí a gente para com as fake news, né, gente? Pelo amor de Jesus, chega fake news, nem abre. Primeira coisa. Então, eu vou gerenciar o meu negócio com autorresponsabilidade, assumindo o meu papel de líder. Assumindo o meu papel de líder, eu vou falar para todo mundo, e todo mundo não é muita gente, mas é todo mundo que depende de mim,
né? Ou que está ali sobre a minha liderança, porque somos sim influenciadores. Então eu vou colocar isso e vou falar assim: a situação para este momento é isso, porque é o que a gente está vivenciando. Diante dessa situação, como que nós, como equipe, como time, né, podemos trabalhar de maneira diferenciada para pensar em soluções para ajudar o nosso cliente, aquele cliente final, que aquele cliente vai estar na casa dele. Aquele cliente vai estar na casa dele. Ele é possível ficar em casa. Talvez, quem tem negócio aí, talvez não vai ser possível. Um exemplo desse é a internet. Um outro exemplo é a parte de serviços de alimentação, saúde, né? Farmácias. Não vão poder ficar em casa. Alguém vai ter que estar ali trabalhando para servir ao outro. Não é, gente? Então, dentro desse negócio, o que que eu faço? Dentro do meu negócio, eu começo a pensar. Comunicação com os colaboradores. Então, uma prática que a gente fala muito, de fazer reuniões de cocriação, de criar soluções, de ouvir os seus colaboradores e que antes não era possível, porque o operacional estava tomando conta da rotina individual de cada um empreendedor, agora é necessário. Então, é necessário eu parar e ouvir o meu colaborador. Porque se a gente está passando por insegurança, ele também está. Se nós estamos vulneráveis, eles também estão. Se a gente está com medo, eles também estão. Então eu preciso ancorar isso e fazer um filtro. Eu filtro um pouquinho essas informações e dou informações mais claras, mais concisas, mais realistas. Eu ensino, eu instruo esse colaborador. Esse é o nosso papel de liderança ali dentro. Aí eu estimulo ele a sair daquele lugar comum. O que é o lugar comum? É aquilo que a gente já sabia fazer. Era muito fácil. Eu sei fazer e eu dou treinamentos presenciais. Eu já estou me reinventando em treinamentos remotos há muito tempo. Mas se eu não soubesse, eu tinha que aprender agora. Porque senão eu não ia poder auxiliar, eu não ia poder ajudar. Então eu vou falar para os meus colaboradores, eu vou falar para a minha equipe, eu vou falar para mim mesmo, porque tem muita empreendedora, minha equipe aí, né? Então eu vou ter que trabalhar com a minha equipe. Minha equipe, cabecinha e emoção. O que que eu preciso fazer para me reinventar nesse momento? Então, o que que eu preciso... Olha, já veio uma coisa super legal aqui. O que que eu preciso colocar em novas práticas para eu me reinventar? Vou utilizar deste momento com a cocriação com o meu time, com a cocriação com parceiros, fornecedores, novas possibilidades para ajudar o meu cliente. O foco é o cliente final. É a gente servir, contribuir. É esse o momento. Esse momento a gente precisa estar no serviço ao outro, né? E claro que o outro, ele vai te literalmente comprar esse serviço, porque ele precisa disso. Se for ajudar, ele vai manter essa roda. Respirando um tiquinho, né, gente? Nós estamos num capitalismo, né? A gente precisa desse mercado. As nossas empresas precisam disso para sobreviver. Nós vamos nos reinventar nesse mercado. Aí você vai perguntar assim, Tati, como que vai ser? Não sei. Nem os maiores especialistas, nem as fontes mais, nem precisas, mais fiéis em termos de negócios e empreendedorismo falam como que vai ser. A gente vai se reinventar. Mas que a gente precisa dos nossos negócios vivos, a gente precisa. Porque senão, o que vai acontecer? Né? E a gente vai aprender juntos, né, Tati? A gente vai aprender juntos. É a hora de dar as mãos, assim, totalmente e aprender. Aí, pensando nisso, então, falei de olhar para o negócio só para resgatar. Criatividade, cocriação, conexão com o seu colaborador, empatia. Por quê? Porque está todo mundo vulnerável. Então, eu preciso entender qual que é a situação. E um líder, uma líder, essa necessidade de ouvir o outro, né? A necessidade de acolhimento, gente, é necessidade psicológica de pertencimento. Nunca foi tão necessário a gente estar presente e pertencente, mesmo que virtualmente. Então, a gente precisa desse acolhimento.
Entendendo internamente, autogerenciamento. Entendo meu negócio, minha equipe ou minha eu-equipe, como que eu vou fazer? Olho para fora. Qual que é o meu serviço para eu ajudar o meu cliente? E aí sim, eu preciso facilitar a vida do cliente. Então vamos pensar, né? Hoje, o próprio Sebrae, uma das recomendações, e aí tem muito material bacana, tá, gente? Uma das recomendações é: leve o seu serviço para o seu cliente, leve o seu produto para o seu cliente, mas não force, tá, gente? Não force. A gente tem que criar oportunidades, sim, para facilitar a vida dessas pessoas, para minimizar a insegurança, para levar conforto, para levar um equilíbrio e um bem-estar, para levar necessidades básicas de comida, de água, de alimentação, de remédio, mas necessidades básicas psicológicas, de conforto, de carinho, de afeto, né? Como que a minha empresa pode fazer isso? Aí que é o grande diferencial. É qual que é a sua proposta de valor nesse momento, e nunca foi tão necessário uma empresa com propósito igual agora. Porque uma empresa sem uma base de propósito, uma empresa sem um sustento do coração, não tem como falar outra coisa. Mas sem um porquê interno, talvez ela não consiga passar por essa situação com tanta firmeza, com tanta profundidade, com tanta entrega. Então, o que eu preciso fazer para fazer uma entrega a serviço do meu cliente? Criar oportunidades para facilitar a vida do cliente e não para ser oportunista. Esse é o grande... Qual que é a palavra? Perdi até a palavra. É quase melindroso isso, tá? É uma linha muito tênue, aonde o que eu facilito e aonde que eu me oportunizo. E aí, nessa oportunidade... Pode falar, Bárbara. Você estava falando agora e aí me veio na cabeça que a venda, nesse caso, ela vai ser uma consequência. A venda vai ser uma consequência. No meu lugar, por exemplo, eu às vezes fiquei com vontade de comer alguma coisa diferente, eu vou lembrar de comprar daquela pessoa que eu conheço, porque eu também quero ajudá-la. E aí a venda está se tornando uma consequência. Eu poderia fazer uma tortinha em casa? Poderia. Mas eu quero comer, estou com vontade, eu vou comer da pessoa que eu conheço, né? Vou encomendar. Mas é mais pela vontade de ajudar o outro, às vezes, do que comer a torta. E aí que são essas oportunidades, elas vão ser geradas, né? Oportunidades de quê? Primeiro, né, gente? Nós estamos aqui falando dentro de um grupo de empreendedoras e empreendedores de Lagoa Santa. Pá, então é nicho do nicho do nicho, beleza? Isso serve para qualquer região, mas a gente está falando da nossa. Então, nós vamos criar oportunidades de quê? De negócios. Nunca foi tão necessário, além de falar, vivenciar mesmo o comércio local. Nunca foi tão necessário. Porque um pequeno negócio, nessa situação, e aí a gente está falando da parte do negócio, se ele não tiver uma estrutura financeira, que a maioria dos negócios não tem, e aí eu vou falar um pouquinho disso, se eu não tiver uma estrutura financeira para passar um mês ruim, um mês de baixa entrada, é um mês que quebra. E se quebra um negócio, eu quebro sonhos, eu desestruturo famílias, eu desestruturo pessoas que estão envolvidas com aquilo. Eu até me arrepio. Mas é muito importante a gente olhar para a sustentabilidade local. É dar as mãos mesmo. É se apoiar nessa divulgação, nessa promoção, nessa criação de oportunidades para que eu possa ajudar sim o meu cliente, mas que aquele cliente também vai ser meu cliente. Então é quase uma roda. É isso. Eu vou comprar na padaria e a padaria já tem delivery, olha que maravilha, né? Aí eu já não vou na padaria, mas eu não ia na cafeteria. Dali eu posso fazer um pedido para outra situação e vou fazendo essa roda de movimentação girar. Porque, gente, vamos e convenhamos. Quem tem negócio, o negócio vai ter que se reinventar como sobreviver. A gente não pode entrar no pessimismo e achar que todo mundo vai fechar as portas. Vai ter muito desemprego, vai ter muita desestrutura de mercado, de empresas, mas a gente tem que se reinventar para passar por isso. Os negócios são uma das bases da economia. E a gente precisa
né, como responsáveis, estar dentro da nossa cidade mesmo, olhando para isso, apoiando esse comércio local, desenvolvendo os nossos negócios dentro desse movimento. E ajudando no seguinte sentido: eu vou comprar, eu vou consumir, porque também essa pessoa está me facilitando, porque ela também está preocupada comigo, né? É uma troca, né, Tati? É E uma... eu falei com você mais cedo que a grande lição do coronavírus para mim nesses últimos dias é que não se trata de mim apenas, se trata do outro, né? Então, é entre a gente se ajudar, é a gente pensar no outro, e aí vai entrar um pouquinho já na autorresponsabilidade, É, mas a nossa responsabilidade com o outro, com a sociedade, é isso. é. Eu acho que é o grande desafio na veia, na prática, é sair do ego para o eco. Então, o que é bom para mim, para o meu negócio e quais são as estratégias que eu faço. Esse é o ego. Que, ok, faz parte, a gente precisa disso, tá, gente? Nós precisamos disso, a gente só chegou como sociedade até aqui por conta disso. Tá? Mas a gente pode se reinventar como sociedade. Eu acredito muito nisso, é uma crença minha. Se a gente está passando por isso é porque a gente dá conta, é porque vem no momento que tem que vir. Né? E nós estamos aqui como autorresponsáveis. Então, como que eu faço para sair agora? Como que nós vamos fazer? O que é bom para a gente? O que é bom para os nossos negócios, para a nossa sociedade, para o nosso entorno? E aí a gente vai para o eco, para o ecológico, para o social. Não vai ser tão simples? Claro que não, porque a gente vai aprender com o mercado colaborativo, né? A nova economia colaborativa já tem ações que não são novas, já são antigas, mas que hoje elas vão virar prática de mercado. Então, o que eu posso servir? Como que eu contribuo? Como que eu ajudo? Sim, também pensando na minha sustentabilidade, porque a gente vai ter que ter esse caminho do que é bom para mim e o que é bom para o todo, para isso voltar e virar essa rodinha. Tá, gente? Perguntas, gente? Por enquanto, alguma coisa? Não. Não? Então tá, se a gente está pensando, vamos lá, em autorresponsabilidade, autoliderança, os nossos negócios, como que a gente gera novos insights, né? Como que a gente pode colocar a nossa equipe para trabalhar um pouquinho dessa voz dentro da equipe, talvez utilizar uma cocriação, uma criatividade necessária para esse momento. Eu estou falando de habilidades. E nunca foi tão importante a gente voltar para os nossos recursos internos. Né? O que é recurso interno? É o que está dentro de mim. O que está dentro de mim eu domino, minha autoliderança. Volto lá na autoliderança, gente. Então, desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento integral, né? A gente fala desenvolvimento pessoal e profissional, não é. É o desenvolvimento integral. Eu como pessoa. Eu como pessoa me desestruturo e desestruturo a minha empresa. Eu como empresária, se eu não estiver equilibrada, a minha pessoa também não vai estar. Então, meu desenvolvimento nunca foi tão importante. Porque os recursos de fora não tem controle. Os recursos de fora, a venda, o atendimento, o outro, não depende de mim, gente. Depende de uma coisa maior que está aí, que é o coronavírus. E que ninguém sabe como lidar ainda com isso. Então, o que depende de mim? Meus recursos internos, as minhas habilidades, são as skills. O que eu preciso potencializar, aprender, desenvolver. Ou ao contrário, né? Então, eu aprendo, desenvolvo, potencializo. Habilidades, elas... Tati, eu não sou uma boa comunicadora. Eu não me dou bem com a internet. Eu nunca fiz um vídeo. Eu nunca fiz uma live. Eu nunca mandei um WhatsApp por vídeo para os meus clientes. Eu sempre escrevi. Eu não sei fazer isso. Aprende. Aprende. Nós temos capacidade de aprender até o final das nossas vidas, até a hora que o olhinho fechar, o coração parar de bater. Neurociência. Então, o nosso neurônio, ele tem telômeros que eles vão se desenvolvendo todos os dias. Então, a nossa capacidade de aprendizado ela é constante.
O que a gente tem que fazer é sair do padrão, daquele mindset, aí já pensando nessas novas habilidades e modelo mental, mindset é um modelo mental. O que que eu preciso aprender de novo? O que que eu preciso me reinventar? Como que eu vou lidar com situações novas? Se eu tenho uma situação nova, de um mundo de incerteza e insegurança, eu nunca passei por isso. Se eu lidar com a mesma habilidade que eu lidava antes, eu vou ter resultados igual que eu tinha antes. Esse resultado que eu tinha antes já não faz mais sentido agora. Então, a gente precisa se reaprender. Algumas habilidades, uma delas eu já falei, criatividade. Ela é importante. Desculpa, falhou a internet. Falhou. Mas Oi, tá para ouvir? Voltou? agora eu tô te ouvindo. Aqui Tá. voltou. Então, vamos pensar. As habilidades, elas vão fazer parte desse novo desafio. Se eu estou me autogerenciando, se eu estou reclusa ou no recolhimento, se eu tenho mais tempo ou não, né? Porque eu mesmo, particularmente, essa semana, eu estou só de home office, é uma prática que eu já faço tem muitos anos, eu estou tendo menos tempo. Ok, mas é um momento que eu estou aqui dentro, no meu lar, né? Então, eu vou ter que trabalhar o meu recurso interno, já que o meu recurso externo tem coisa que não está no meu controle. Então, vamos lá. Dentro do meu comando e controle, eu posso comandar como que eu quero lidar com isso dentro dessas novas habilidades. Vou pegar um livrinho aqui, não estava aqui previsto, mas é esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ele fala que a gente tem dois grupos, grandes grupos de pessoas. As pessoas que têm um mindset fixo e as pessoas que têm um mindset de crescimento. Tá? E aí sim, você falou de crenças, né, Bárbara? Eu vou me abrir a essas crenças novas. Crenças é um padrão que eu ouvi, senti e aprendi ao longo da minha vida e tenho ela como minha verdade ou verdades. E que elas baseiam o nosso pensamento, o nosso modelo de pensamento. Tá? As crenças, elas podem ser aquelas que me impulsionam, que me direcionam, que me dão força. Eu tenho uma crença que eu aprendi com a minha mãe. E hoje eu repito em todas as minhas palestras. Que é, a minha mãe falava assim comigo. Você pode tudo na vida, desde que você estude e trabalhe. Adivinha o que eu sei fazer? Muito bem. Estudar e trabalhar. Eu gosto de fazer isso. É uma crença. É uma crença que já me prejudicou, já quando eu só trabalhava e esquecia as outras áreas da minha vida. Né? Então já me prejudicou. Mas é uma crença que me impulsiona a sempre me reinventar, a sempre estar atualizando, a sempre desenvolver, a sempre buscar coisa nova. Isso é uma crença. Ok? Agora, eu tenho uma crença que eu não sei aprender, que eu não consigo aprender, que tudo que eu fiz na vida, eu já fiz e pronto, acabou. Aí é uma crença que vai te limitar. Aí aí sim, da crença vira um modelo mental, porque você pensou tanto naquilo, você vivenciou tanto aquilo, consciente ou inconsciente sua vida inteira, que virou um modelo mental. Nesse modelo mental de mentalidade fixa, é como se tudo. O que as pessoas pensam, né? Quem tem essa mentalidade fixa? O que eu sei, pronto, acabou. E eu não tenho capacidade de aprender coisas novas. É quase que inconsciente isso, tá? E se eu não tenho capacidade de aprender coisas novas, eu não posso errar. Então a pessoa não se predispõe ao erro. Ela não se coloca para o novo, para a inovação, para fazer diferente, porque ela tem medo do erro. E aí são pessoas que têm um padrão de autocrítica muito grande, tá? Todo mundo tem, tá, gente? Um pouquinho de um pouquinho de outro. Todo mundo tem. É entender o que eu vou precisar desenvolver nesse momento. Ao contrário desse mindset fixo, eu tô sendo bem simplista, tá? Nessa explicação, porque senão isso daí dá uma outra aula. Qual o mindset de crescimento, o mindset de inovação o que eu posso aprender com uma situação que eu nunca vivenciei? O que eu posso aprender com o outro? O que essa situação me traz, que me tira do lugar comum e que eu não sei fazer, mas eu posso aprender? E para isso, eu tenho que pedir ajuda. Para isso, eu tenho que estudar. Para isso, eu tenho que ler, eu tenho que desenvolver. Então, eu me colocar nesse movimento de novas habilidades.
Habilidades extremamente necessárias, tá, gente? Vou falar de 4 para não estender muito. Depois a gente pode falar de outras. Primeira, empatia. Sai do ego para o eco. Empatia é eu não vou me colocar no lugar do outro, mas eu vou tentar, no mínimo tentar, sentir com o sentimento do outro. E não falar assim, eu já passei por isso. Não, deixa o outro falar. A vulnerabilidade é dele, a emoção é dele, a experiência é dele. Cada um tem a sua experiência dentro do seu padrão emocional. Então, eu vou ser empático, eu vou colocar de escutativa, eu vou colocar o coração aberto, a minha intenção aberta, a minha mente aberta para estar com o outro. Essa é a essencial, a número 1. A número 2, né? E não é por ordem, na verdade, de importância, mas é como dica, é a criatividade. A gente vai precisar se reinventar. Eu vou precisar reinventar o meu modelo de vida e de negócio. A gente vai precisar se reinventar no lifestyle, né? Qual que é o meu modelo de vida? Então, eu preciso me reinventar. A gente estava comentando antes, né, Bárbara, que a gente talvez não tinha esse tempo de ficar full time dentro de casa, gerenciando a casa e os meninos. Por quê? Porque a gente tem uma força de trabalho muito grande. A gente vai se reinventar nisso. Não vai? É um estilo de vida mesmo que momentâneo diferente. E aí eu preciso dessa criatividade, eu preciso acessar essa criatividade. Para acessar a criatividade, eu preciso estar bem e presente. Então, volto lá no início. Pânico exagerado, medo exagerado, ansiedade exagerada, não deixa eu acessar esse potencial criativo interno que todo mundo tem. A terceira habilidade vai ser a resiliência. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho essa resiliência para estar aberto para aprender, para estar aberto para errar, para estar aberto para falar assim, bom, hoje a minha decisão é essa, e à tarde você falar, olha, a minha decisão já não é mais essa. Eu estava com o meu time ontem de inovação do Sebrae, e aí eu falei com eles, eu falei, gente, sabe a instrução que eu dei para vocês sexta-feira passada? Então, não é mais aquela. A instrução hoje é outra. Então, eu acabei de desfazer o que eu disse. Se eu não tenho resiliência, se eu não estou aberto ao erro, a assumir o meu erro, isso vai ser extremamente punitivo para mim. E isso não me leva ao aprendizado. Então, trabalhar um pouco essa resiliência emocional e para lidar com a realidade. E trabalhar o senso crítico. Na verdade, não é nem senso, é a análise crítica, é um pensamento crítico. Pronto. Achei o nome da habilidade, é um pensamento crítico. Uhum. Porque o pensamento crítico, ele vai também fazer um filtro. O que é um cenário extremamente pessimista? O que é um cenário extremamente otimista? O que é o cenário real? O que é real dentro desse problema? O que é o tamanho desse problema que eu estou vivenciando agora dentro da minha vida? Então, esse pensamento crítico, ele também é importante. Essas habilidades, gente, elas já são faladas, só para vocês entenderem, estou olhando a hora aí, desde 2015, o Fórum Econômico Mundial colocou as 10 habilidades para o futuro. Em 2015, eles falavam do futuro em 2020, tá? 2020 chegou, essas habilidades, elas continuam nos top 10. Tem outras 6 habilidades, mas essas, empatia, criatividade, resiliência e pensamento crítico estão lá. Tem outras que a gente pode desenvolver. Então, aproveite o momento para estudar, aproveite o momento para ler, fazer cursos online, né? Hoje a internet ela tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, né, gente? Filtra as informações que você está vendo. Busque informações em órgãos competentes para o seu negócio. Vai estudar, fazer curso online, fazer aula online, participar de conferências. Está tendo várias conferências, está tendo várias lives. A gente está fazendo uma. Eu estou produzindo conteúdo. Vou produzir uma masterclass, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer dentro desse momento. Respirar mais um tiquinho aqui e tomar uma água. Peraí. Enquanto você toma uma água, Tati, a gente falou também sobre usar esse tempo, né, livre para aprender, mas também para produzir planejamento, né? Muitos de nós, às vezes, não tem um planejamento, não tem um plano B, né, ou planejamento da empresa mesmo, e a gente produzindo para frente, né, pensando no futuro.
É. Esse planejamento, eu estava lendo aqui uma pergunta, que eu vou ler essa pergunta e já vou responder essa. Tá, sabemos que a alimentação e remédios são indispensáveis, mas os produtos e serviços que não são considerados de necessidade, principalmente no momento de crise, temos que conter gastos. O que fazer? Boa pergunta, boa mesmo, boa pergunta. Então, o que fazer? Eu fiz ontem comecei a escrever para fazer um post sobre isso, mas é bem interessante. Então, vamos lá. A gente tem que entender, nesse momento, que a gente tem que ter um planejamento mínimo. Mínimo, tá? Quem não planeja nada, planejamento mínimo. Quem planeja o mínimo, um planejamento já de curto prazo. Sabendo que o planejamento é para direcionar, para eu ter quase que uma base para eu saber os próximos passos, sabendo que tem várias coisas que não estão no controle, mas o planejamento está no seu comando, então você pode planejar. Se a gente pensa num planejamento financeiro, Thaís, respondendo a sua pergunta, é fazer análise de custo, tá? Qual que é o meu custo da minha empresa? Ou seja, quanto que me custa para me manter essa empresa? Qual que é a minha receita? Se a minha fonte de receita fecha, acaba ou reduz consideravelmente, e vai reduzir, mesmo as empresas de necessidade básica, vai reduzir. Como que eu faço para reduzir meu custo? É a regrinha número 1. O que eu vou fazer para reduzir meu custo? Reduzir nesse custo, eu vou falar, peraí, eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho um capital de giro, eu tenho uma reserva emergencial? Sim, ok. Não tenho. A maioria das empresas não tem. O que eu preciso fazer para honrar? E aí é uma cadeia, né, gente? A gente estava falando isso mais cedo, né, Bárbara? Como que eu vou fazer para honrar as minhas despesas, os meus custos? Não é nem quem que eu vou escolher pagar, não, tá, gente? Que a gente não escolhe isso. É como eu vou fazer para dar conta disso e pagar todo mundo. Quem que eu preciso negociar? Aí é a habilidade. Mais uma, falando de habilidades. Flexibilidade cognitiva. A gente vai ter que aprender negociação. Eu vou ter que botar a minha cara, bater na porta do meu fornecedor, do meu stakeholder, do meu parceiro, falar, olha, a minha situação é essa, porque ele também está numa situação semelhante à sua, e falar assim, esse daqui eu consigo honrar, esse daqui a gente consegue negociar. O que a gente consegue fazer? Qual que é a possibilidade do momento? Não tem regra, gente. Isso tem que ser um trabalho meio que casa a casa, quase uma consultoria para entender. Mas o que, até o próprio Sebrae, e a gente está recomendando primeira coisa, corte custos. Não deixe de honrar. Não é deixar de honrar, porque isso é cíclico, tá? Nós estamos falando de cadeia. Se a gente falou de consumo local, a gente está falando de cadeia local. De um fornecedor, ser fornecedor do outro, ser fornecedor do outro e do outro. Mas é entender o que eu posso fazer de negociação, de parceria, de ganha-ganha. Como que nós podemos fazer isso juntos? Fornecedores, o que a gente pode fazer junto? Você tem uma solução para mim? Porque eu não tenho uma solução para você. E isso, gente, vou falar como empresária, é uma prova de liderança, porque é isso, a gente está assumindo a nossa vulnerabilidade. Eu sei que eu vou ser quase massacrada com isso, mas ok, eu vou ter que assumir minha vulnerabilidade. Fazer o quê? É o que tem para o momento, é a situação que tem para o momento. E aí, Thaís, o que eu posso? Então tá, primeiro, organizo essas contas, vejo se eu tenho receita, se eu tenho fluxo de caixa, quanto tempo isso me gera. Reduzo os custos todos operacionais que eu puder reduzir. Faço negociações que precisarem, se precisarem serem feitas. E aí, internamente, aí eu vou para o externo. Como que eu contribuo para o meu cliente quando eu não tenho um serviço que é considerado de necessidade básica? Né? Como que eu posso contribuir com esse cliente, você sendo maquiadora, né? Porque eu conheço seu trabalho e eu sou sua cliente. Como que você pode contribuir para a sua cliente para você levar a sua proposta de valor? Porque você tem ela dentro do seu coraçãozinho. Eu sei disso. Né? Como que você pode contribuir? A maquiagem é um meio, mas como que você pode levar a autoestima? Como que você pode contribuir para essa mulher que está lá dentro da casa dela, gerenciando os 3 meninos, gerenciando o home office, ficando doida porque ela está sem ninguém, sem rede de apoio e que a autoestima dela vai lá para baixo? Como que eu posso fazer com que isso aconteça? Você pode fazer um trabalho de levar isso a cliente. Aí você fala, tá, será que ela vai querer? Não sei. Você tem que oferecer.
Você tem que ver se isso é uma necessidade dela, se você vai ajudar ela com isso. Eu vejo possibilidade, sim, para que isso aconteça. Né? Você... Tô falando para a Thaís porque ela colocou a pergunta aí, tá, gente? Então, como se fosse um exemplo, né? Você dá curso, né? Você já está dando curso de automaquiagem. Por que você não pode fazer isso de uma maneira online? Né? Eu posso fazer isso de maneira online. Ah, Tati, talvez eu não vou gerar receita de maneira online. Sim, eu faço um grupinho pequeno, talvez faça um trabalho ali que eu gero uma receita. Ela é menor do que seria? É menor. Gente, a receita vai cair. Eu não estou falando da boca para fora, eu vivencio isso. Eu falei com a Bárbara. Eu crio treinamentos autorais e trabalho com muitas parcerias com grandes empresas. O Sebrae é uma, a Fundação Renova é outra, o Sicoob é outra. Né? Então, eu tinha todos os treinamentos para março e abril foram cancelados e suspensos. Então, a minha receita... Né? Agenda lotada. Agenda lotadaça, graças a Deus. Não tinha tempo. Né? A minha receita, ela cai drasticamente. Né? No meu caso, eu tenho um planejamento de fluxo de caixa e tudo mais. Se isso durar 6 meses, eu vou ter esse planejamento? Não, não vou ter. Eu vou ter que me reinventar? Vou ter que me reinventar. Né? Então, até lançamentos que eu queria fazer, que era para o segundo semestre, eu vou trazer isso antes. Mas eu estou criando maneiras de ajudar. Eu estava protelando fazer o canal no YouTube, porque não me sobrava tempo para fazer vídeo para o YouTube, porque eu estava dando treinamento. Nessa semana eu já gravei 3 vídeos para o YouTube, porque eu sei que eu estou ajudando o outro. E eu sei que isso vai ser cíclico. E em algum momento, isso pode sim reverberar. Não é o objetivo do momento, mas pode. Faz sentido, gente? Muito. É entender que todo mundo vai passar por alguma restrição neste momento. Seja emocional, seja psicológica, seja financeira, ou todas ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer para juntos, né? Não só mulheres, mas todos nós juntos, a gente possa se reinventar como pessoa e como empreendedores. Não é utópico o que eu falo, tem prática, tem mão na massa, não dá para colocar uma prática numa live de 1 hora, né? Dá para colocar uma prática numa aula de 2 horas, numa mentoria. A gente vai ter, Tati, a gente vai ter que salvar e entrar de novo. Ah, vamos. Né? Eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente pode até pensar em encerrar, já falta 5 minutinhos, né? Então, temos que trabalhar e a gente volta. Temos que trabalhar cada vez mais o digital. Muita gente quer receber boleto em papel ao invés de e-mail. Muita gente assinando contrato em papel ao invés do digital. Ô, Léo, o digital é a nova moeda, né? A inteligência artificial é o que já está sendo falado. O que acontece é que nós vamos ter que acelerar. Nós vamos ter que... Agora, antes a gente estava correndo atrás, filha. Agora a gente vai ter que ter uma maratona de fazer isso, correr atrás. Você quer encerrar e chamar de novo, ô Bárbara? Vou encerrar e te chamo de novo. Então tá. Pessoal, fica aí, tá? Sai não. É só pra gente não correr o risco dela não salvar. Então tá.